O que são os sonhos? Esta pergunta tem intrigado o ser humano desde tempos imemoriais. Imensas interpretações têm surgido ao longo das eras, sendo a visão de Freud uma das mais conhecidas, tendo ficado na mentalidade popular como aquele que reconhecia nos sonhos a manifestação de desejos sexuais ocultos. Assim, sonhar com um comboio poderia significar uma forma mascarada de evocar o falo. Mas a resposta que importa reter é bem mais prosaica, o que não significa que seja menos espetacular. Sonhos são as elaborações dos circuitos emocionais do nosso cérebro. Note-se que não dizemos que são produtos aleatórios do funcionamento de um cérebro que se encontra a dormir, porque quando os sonhos acontecem, o nosso cérebro encontra-se imensamente ativo. Mas no cérebro que sonha, assistimos a um influxo menor dos circuitos do córtex pré-frontal, evolutivamente mais recente e responsável pelo pensamento lógico, e percebemos o extraordinário contributo dos circuitos emocionais, razão pela qual os sonhos são tão emotivos e aparentemente ilógicos ou sem sentido. Mas se nos dedicarmos a analisar os seus padrões, percebemos que os sonhos são formas elaboradas de processar o que vivemos, mas de acordo com o prisma dos nossos mecanismos emocionais, os quais nem sempre se encontram respeitados face à vontade consciente. É assim que os sonhos se mostram como um contraponto interpretativo face ao processamento consciente, acordado. É por isso que aqueles que se sentem incapazes, inferiores e pior que lixo podem ter sonhos em que aparecem como grandes conquistadores, vencedores de prémios Nobel ou altamente admirados pelos outros. Ou então, exatamente pela inversa, quem se sente a sétima maravilha do mundo poderá sonhar que é um miserável, um delinquente ou um farsante, isto a título de exemplo. Significa, pois, que o sonho, como tudo o que no nosso corpo existe, se apresenta como mais um mecanismo homeostático, um mecanismo regulador da psique cujo objetivo é o atingir da homeostasia. E significa também que desperdiçar esta ancestral fórmula terapêutica interna se apresenta hoje como uma tolice, para mais num tempo que se mostra tão carente de sentido e significado. A voz dos sonhos, não sendo a voz de um oráculo ou de um adivinho, é a voz de um mecanismo muito antigo que porta em si a sabedoria, ou pelo menos a experiência, de infindáveis tentativas e erros e acertos dos nossos ancestrais. Seremos sábios, sim, se à luz dos mecanismos da consciência procurarmos compreender e integrar na nossa vida acordada esses dados das emoções mais básicas e ancestrais. E porque vivemos num tempo em que a sabedoria dos sonhos se encontra negligenciada, um psicólogo treinado na compreensão destes padrões naturais poderá fazer a diferença no reconhecimento das vontades inconscientes ou emocionais que frequentemente se degladiam na psique de todos nós.